Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi da Inés, estou aqui para apresentar mais uma aula. Na aula de hoje a gente dá continuidade às aulas anteriores da Rede Reforma. A gente continua mais ou menos no mesmo tema e para essa aula a gente vai receber a Monique Prado e ela vai falar sobre como é a legislação e a regulamentação no mundo. Então é um prazer ter a Monique aqui, e a Monique, inclusive, é uma das nossas palestrantes no PopCan, no simpósio, que vai acontecer dentro do PopCan, que é dia 12/7, então a inscrição continua aqui na descrição do vídeo. Vou colocar um videozinho aqui para vocês promocional, de 1 minutinho para vocês verem a divulgação do evento. Espero que vocês possam estar no evento, todos vocês, né? Lembrando que é um simpósio e que também é um evento de confraternização aí para que a gente possa se encontrar além das telas. Então, quem puder estar, vai ser agora, dia 12/7, das 9 às 21 horas, vai ter atração musical, vai ter comida, vai ter um monte de coisa. Todo mundo bem-vindo. E a gente já tem a data do ano que vem, então muita gente brigando aí, reclamando, né, que vem de fora. Então, salvem a data do ano que vem, dia 12 de abril, a gente vai fazer a 2ª edição. Então, já aguardem mais detalhes aí depois do evento. E eu tinha esquecido de contar para vocês a semana passada, aliás, na terça-feira, e aí trago para vocês que já estão abertas as inscrições para a próxima edição do curso. Então, se tem aquele amigo que queria ter feito, não se inscreveu, tal, as inscrições já estão abertas e o link de inscrição também está aqui na descrição da aula e também o QR Code na tela. Então, fiquem aí com o nosso vídeo de apresentação, depois vocês vão assistir a aula da Monique, que é sempre um prazer ter ela conosco e nós vamos ter ao vivo. Um ótimo final de semana, a gente se vê então na próxima terça-feira. Vem aí o PopCan, primeiro encontro popular de cannabis. O evento é solidário e vai rolar no dia 12 de julho, um sábado, no Galpão Elvis Soares. Vai ser um momento especial de encontro entre os alunos do curso do Padre Chicão, o curso sobre cannabis da Unifesp da Mover Recanto, professores, ativistas e profissionais de saúde. Durante o PopCan também vai acontecer um simpósio com foco na divulgação científica e na ampliação do acesso terapêutico à cannabis. Esse simpósio é gratuito, certificado pela Unifesp e é dedicado aos profissionais de saúde que atuam nas periferias e nos movimentos populares. Durante o PopCan também vai ter muita diversão, comida, bate-papo, encontros e uma exposição com a galera que faz a cena. Se você faz parte dessa história, se você acredita em uma cannabis popular, terapêutica e livre, participe! Os valores arrecadados no evento serão doados diretamente na conta da CEBEM, Associação Casa dos Deficientes Evelino Matarazzo, uma entidade criada há mais de 30 anos pelo Padre Chicão em grupos de mães e que ainda hoje atua cuidando de mais de 800 famílias de deficientes na Zona Leste de São Paulo. PopCan, no dia 12 de julho, das 9 às 21 horas, na Rua Alameda Eduardo Prado, 474, Campos Elíseos, São Paulo, capital. Esperamos você lá! Olá, pessoal, eu sou Monique Prado e eu vou ser a professora que vai acompanhar vocês aí nessa aula sobre legislações e regulamentações da cannabis sativa no mundo. Bom, vamos começar aí nossa apresentação. E uma coisa que eu já queria começar a fazer é primeiro agradecer
ao Move Recan e à Unifesp por esse convite. Acho que é muito louvável fazer esse tipo de iniciativa e manter isso constantemente, que é uma forma da gente realmente conseguir quebrar barreiras, romper tabus. Então, acho importantíssima essa iniciativa, eu fico muito feliz por fazer parte. E queria parabenizar também vocês que estão aqui, pessoas engajadas, pessoas curiosas, pessoas que querem ter conhecimento, pessoas que às vezes querem abrir a mente, né? Quantas pessoas aí sabem que a maconha pode ser uma potencial aliada em diversos tratamentos, mas prefere se fechar isso, ou ficar no mesmo, né? Assim, não aprofundar o conhecimento, só dizer, deve ser só para epilepsia, quando na verdade ele sabe que há uma potencialidade muito maior, né? Então, é isso, vocês são pessoas incríveis, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tendo uma troca de alguma forma, né? E aqui é o meu contato, meu e-mail e o meu Instagram, caso vocês queiram entrar em contato comigo, fazer alguma pergunta, pedir ajuda com algum material, é só falar comigo que terei muito prazer em ajudar. E bom, já que vamos passar esse tempinho juntos, nada melhor do que vocês me conhecerem um pouco. Eu sou Monique Prado, essa daqui é a minha formação, sou bacharel em Segurança Pública, mestre em Sociologia e Direito pela UF, atualmente estou cursando doutorado em Ciências Sociais, sempre com temas relacionados à política de drogas. Há 10 anos que eu sou ativista, pesquisadora e profissional que atua dentro da área da política de drogas. Fui por 8 anos assessora parlamentar, então trabalhei muito com essa questão do legislativo, então para mim é algo bem divertido pensar sobre essa questão de políticas de drogas, regulamentações. Atualmente estou coordenadora adjunta do Departamento de Políticas sobre Drogas do IBCCRIM, trabalhando também como formadora do projeto Gente no Centro da Política de Drogas, que é um projeto da Fiocruz, em parceria com o SENAD, Secretaria Nacional de Políticas de Drogas. E, bom, também sou ativista antiproibicionista, integrante da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro e colaboradora do Cannabis Monitor. Se vocês não conhecem, passem a conhecer, porque vale muito a pena. E, bom, aqui eu botei essa imagem, para quem nunca viu uma folha de maconha, é assim, muito bonita, muito verdinha. E é isso, para a gente já começar nossa aula com uma imagem bonita. E aí, sempre que eu penso em falar sobre políticas de drogas, sobre regulamentações de determinadas substâncias, eu acho importante a gente já começar relativizando alguns conceitos ou repensando alguns conceitos como a palavra drogas. O que são drogas? E, bom, a gente tem muitas formas de pensar as drogas e eu quero começar falando sobre essa versão da Organização Mundial da Saúde, que trata drogas como toda substância capaz de alterar a sua consciência, né? Alterar o sistema nervoso central. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente já percebe que drogas pode ter um espectro muito mais amplo, né, do que o que a gente pensa, para além da maconha, para além do álcool, que a gente nem pensa que álcool é droga, né, ou nem pensa que maconha é droga, na minha opinião Na minha opinião, isso é importante, inclusive, politicamente, colocar todas essas substâncias juntas, a cocaína, o café, que a gente toma todos os dias, o chocolate, que eu, quando estou menstruada, adoro, justamente porque altera a nossa consciência, altera os nossos sentidos, as nossas sensações corporais, assim como o chá. Então, existem múltiplas substâncias que são cotidianas nossas e que produzem essa alteração da consciência. Então, acho que isso já é muito interessante da gente pensar. E aí, para a gente pensar nisso, essa questão das drogas, né, eu acho que é maneiro a gente pensar que, para além dessa questão do sistema nervoso central, né, drogas, quando que isso começa a aparecer como um problema, né? E aí pensar nos agenciamentos também. Sabe aquela frase que diz que a diferença entre o veneno e o remédio que está na dose? Então, é verdade. Tem pessoas que, às vezes, podem pegar um remédio que ele é legal na farmácia e usar ele para dormir melhor, ou usar ele para aliviar uma dor, e podem usar também esse mesmo remédio para se matar. Então, tudo depende do agenciamento que a gente dá, né, para a substância. E aí, chega um determinado momento da história da humanidade em que começa a haver essa diferenciação entre as drogas e os fármacos. E aí eu acho interessante a gente ter essa consciência de que essa é uma visão arbitrária. Essa é uma visão que ela foi criada, né, com muitos motivos, muitos interesses políticos, né, pensando aí a geopolítica, estadunidense, principalmente, vamos chegar lá.
Mas é interessante a gente pensar nessa questão das drogas versus os fármacos, pessoal. Por quê? Porque a gente já teve momentos em que, por exemplo, a cocaína era prescrita. Tem aí um livro interessante, que é um livro que se chama Freud e a Cocaína, que explica um pouco essa relação dele com a substância e dele também como prescritor da substância, não só como usuário, né? E nós tivemos momentos na história do nosso país em que a maconha ela era vendida em feiras livres. Então, é interessante ver essas diferenças, né, na história, assim, como que isso vai mudando a partir de interesses outros que não a saúde, exatamente, né, coletiva, apesar do proibicionismo ele se fundamentar, se estruturar dentro dessa perspectiva de que a proibição ela é uma forma de preservar a saúde pública, ao mesmo tempo em que a gente vê pessoas sendo mortas dia após dia dentro das favelas, justamente por conta dessa proibição, né? Então, qual é a saúde pública que eles querem preservar? De quem? Essa saúde, né? Então, são coisas importantes para a gente começar a ter um olhar sobre essa questão da política de drogas com um pouco mais de atenção, menos ingenuidade, né? Então, vamos aí a essa questão da partilha moral, né? Então, a gente tem esse paradigma que ele se apoia nesses fundamentos jurídicos, esses fundamentos médicos, para criar essa noção de que há usos lícitos e ilícitos de determinadas drogas, ou entre drogas, tóxicos, entorpecentes, venenos, medicamentos, alimentos. Então, passa a haver essa diferenciação. E aí também é interessante a gente pensar que há esse momento na história que é muito marcado com o século XX, no século XX, em que há esse aumento na produção de drogas medicamentosas, justamente porque a gente está falando de um contexto, né, aí que tem capitalismo, que é isso, né, o nosso sistema que rege as nossas vidas e impacta muito sobre a nossa mente, sobre a nossa saúde. Então, a importância de você ter essas substâncias que controlam corpos, que tornam corpos mais dóceis, que fazem os corpos aguentarem a lida, o dia a dia, o cotidiano, que às vezes é muito pesado, sim. Então, essa noção de que há um problema das drogas, ela é contemporânea, desse mesmo momento em que há esse aumento na demanda e produção de substâncias, e na diferenciação entre os seus usos, né, entre as modalidades de uso. Então, nessa dinâmica, são duas as respostas para os problemas das drogas. De um lado, a cadeia para os produtores e traficantes, do outro, as clínicas e tratamento para usuários. E a gente está falando sobre o mercado também, né? Importante a gente ter essa visão. E aí, bom, o século XX foi esse momento em que o consumo de drogas alcançou a sua maior extensão mercantil, paralelamente ao maior proibicionismo, né? Então, é interessante a gente pensar que isso tudo vem a partir de uma política, que é uma política que foi capitaneada pelos Estados Unidos no século XX, né? E aí, dentro de uma dinâmica que buscava um pretexto para a sua crescente intervenção política e militar em outros territórios. E aí a gente pensar na Colômbia, quantidade de bases militares americanas que tem dentro da Colômbia por conta da produção de cocaína. São coisas que estão interligadas, né? Então, os Estados Unidos, a partir desse pretexto do proibicionismo, ele assume essas características de uma guerra neocolonial, algo que se acentua a partir da década de 70, com a declarada Guerra às Drogas do Nixon. E aí, bom, a gente tem aí, durante muitos anos, né, ao longo dos anos, nesse início do século XX, principalmente após as guerras do ópio, que é algo que eu não vou poder entrar profundamente aqui, mas que eu acho que seria interessante vocês conhecerem, pesquisarem no Google, pelo menos, o que foram as guerras do ópio. E elas impactaram muito o mundo, né? E a partir delas, algumas conferências ocorreram, são essas conferências que estão aí escritas para você. E aí eu quero falar só mais detidamente sobre algumas, e aí pensando mais, por exemplo, na de 1924, que é essa segunda Conferência Internacional do Ópio, e ela teve uma participação muito importante de um brasileiro chamado Dr. Pernambuco Filho, que afirmou que a cannabis no Brasil ela era mais perigosa que o ópio. Então, assim, é interessante a gente ver também que o Brasil ele não foi passivo dentro dessas políticas de proibição de determinadas substâncias. Então, o Brasil ele teve representantes que estavam lá
agindo, né, que estavam lá defendendo pontos de vista como esse, que, assim, hoje nós sabemos que é algo completamente infundado, né, a ciência mostra isso. E, bom, outra que eu acho interessante da gente pensar é a Convenção de 1961, Convenção Única de Entorpecentes, que aconteceu, foi patrocinada e sediada pelos Estados Unidos, já sob a coordenação da ONU, e ela foi responsável por instaurar o proibicionismo em escala global pelos países signatários. Então, após essa convenção, houve essa classificação das substâncias em listas, e aí nós temos essas listas que vão colocando as drogas entre as particularmente mais propensas ao abuso, mais perigosas, e as menos nocivas. Então, essa divisão dentro dessa listagem, vou mostrar aqui para vocês essa lista, tem a lista 1, a lista 2, lista 3 e a lista 4. Então, passou a haver essa classificação que teve que ser um modelo a ser seguido por vários outros países, né? Todos os países signatários, entre eles o Brasil. E aí a gente já vai para um outro ponto que acho muito interessante, que é falar sobre o papel dos Estados Unidos dentro do proibicionismo, né? E aí pensando os Estados Unidos aí como berço do proibicionismo, né? Há muitas pessoas que são estudiosas desse tema que colocam dessa forma, porque sim, os Estados Unidos, que hoje já está mudando essa postura, realmente foi o berço do proibicionismo. E aí, por quê berço do proibicionismo? E aí a gente tem alguns marcos históricos interessantes da gente pensar aí, quando a gente fala sobre os Estados Unidos. Bom, já falamos sobre 1971, né, quando o Richard Nixon ele empreendeu essa nova e abrangente ofensiva contra a produção, comércio e consumo de drogas, a partir dessa sua célebre frase, guerra às drogas. As drogas são o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Nós devemos iniciar uma guerra às drogas, algo que até hoje é muito repercutido, né? E aí nós temos o Harrison Act, que foi a primeira legislação federal sobre narcóticos estadunidenses. Entre 1920 e 1933, a Lei Seca, né, muito famosa aí, por ter sido esse momento em que os Estados Unidos proibiu o consumo de álcool, o que gerou muitos problemas, sérios problemas de segurança pública e de saúde pública. E aí a guerra às drogas, e em 2024 já é um outro momento em que o presidente americano Joe Biden reclassifica a maconha como substância de menor risco com proposta de flexibilização. E aí é importante a gente pensar, ter plena consciência de que isso tudo por motivações econômicas e políticas, claro, né? Porque ele queria se reeleger. Mas dentro de tudo isso, eu coloquei aqui no centro raça, religião e etnicidade, porque justamente esses foram os pilares do proibicionismo, né, nos Estados Unidos. E aí, dentro dessa perspectiva, né, os Estados Unidos se apoiaram, no momento, durante toda essa construção do proibicionismo, na noção de que o álcool ele era associado aos irlandeses, o ópio aos chineses e a cocaína aos afro-americanos, enquanto a maconha era associada aos mexicanos. E aí a gente está falando de um contexto, né, de perspectivas que são muito xenofóbicas, né? São preconceituosas mesmo, e é daí que deriva o proibicionismo, de fato. E aí, aqui já vou trazer o que vocês estavam esperando, com muita vontade, muita intensidade, que é falar sobre os modelos regulatórios. E aí, pessoal, vamos começar, então, com a Califórnia. Bom, a Califórnia é muito interessante porque ela foi muito pioneira nessa questão da aprovação do uso medicinal da maconha. Então, em 1996, ela teve a sua primeira proposição para tratar sobre o tema, e aí muito por conta também dessa questão do câncer, que era algo que estava muito forte, também a questão da AIDS, então era uma demanda que ajudava, né, que era em prol da saúde dessas pessoas, né, da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E aí, em 2003, o Legislativo legalizou os coletivos canábicos sem fins lucrativos
porém esses grupos não possuíam autorização para cultivar devido à proibição federal. E aí, em novembro de 2016, teve a proposição 64, em que 56% da população da Califórnia votou favoravelmente para definir que adultos, ou seja, nos Estados Unidos acima de 21 anos, passassem a plantar legalmente até 6 plantas de maconha e pudessem importar até 28,3 gramas ou até 8 gramas de haxixe para uso pessoal. Então, outros pontos aprovados são a regulamentação, a produção comercial e as vendas no varejo. Então, o consumo é permitido apenas em locais licenciados e prevê revisão de sentenças ligadas ao porte e consumo da planta. E aí, uma coisa interessante que poucas pessoas sabem é que eles já tinham medidas reparatórias dentro dessa proposta, né? Essa proposta legislativa. Então, eles já previam, por exemplo, uma facilidade na aplicação dos processos, assistência durante as licenças, né? Esse processo de tirar as licenças para poder atuar. Então, ajuda na operação dos negócios. Então, tem uma série de ajuda que eles vão fazendo para conseguir tornar esse mercado um pouco mais inclusivo para determinados grupos, né? Grupos minoritários. E aí, o Colorado já foi o local em que houve esse processo de regulamentação do uso adulto. Então, foi algo muito pioneiro. Então, em 2012, o Colorado já havia, com uma perspectiva econômica, né, de conseguir aquecer a economia, recuperar a economia, veio essa proposta para que houve a regulamentação do uso adulto. E esse processo foi iniciado nos anos 2000, apesar de ser implementado de fato em 2022, e isso aconteceu por meio de um referendo popular, né, e que foi aprovada essa emenda 20, que trata sobre a produção e o comércio da planta. Então, é algo bem interessante, porque houve uma alteração da Constituição estadual a partir dessa mudança. Então, o registro da maconha medicinal, eles também têm essa perspectiva, que é um programa estadual deles, em que apenas pessoas que residem no estado podem se inscrever no Departamento de Saúde Pública e Desenvolvimento para receber um cartão de identificação para ter acesso ao uso terapêutico. Então, muito interessante essa questão do Colorado, foi bem inovador, né? Um ano antes da legalização no Uruguai, mas é isso, o Uruguai é um país, né? O Colorado era só um estado, então é isso, né? Os nossos irmãos incríveis, pioneiríssimos. Então, Illinois também, eu acho que eu escolhi Illinois porque é uma das regulamentações que eu acho mais interessante, uma regulamentação de 2020, que tem essa questão do uso adulto com essas mesmas características, né? Nos Estados Unidos, sempre a regulamentação ela é apenas para pessoas adultas, ou seja, acima de 21 anos, cada estado tem as suas diferenças, mas Illinois ela tem essa característica que também houve essa aprovação pelo Poder Legislativo, né? Não foi via referendo, via plebiscito, não houve uma votação do povo sobre isso, como aconteceu no Colorado e na Califórnia, mas veio com essa perspectiva de reparar historicamente os grupos que foram mais criminalizados pela guerra às drogas, que sofreram mais os impactos do proibicionismo, e a gente está falando das comunidades negras. E isso está escrito no texto da lei, é uma lei bem, bem interessante, assim, que em vários momentos o Estado assume o seu papel como reprodutor de violências por conta do proibicionismo. Então, essa lei ela tem também uma preocupação em garantir um estoque de flores exclusivo para uso terapêutico, isso é algo muito comum em outras legislações também. Os pacientes eles podem cultivar até 5 plantas em casa, em ambiente fechado e sem licitações. E as pessoas elas podem possuir até 30 gramas de flor, 5 gramas de concentrado e 0,5 gramas de THC. E quem reside lá há menos de 30 dias só pode portar até 15 gramas de flores. Poxa, 2,5 gramas de concentrado e 0,5 gramas de THC. E aí, o que eu acho mais interessante nessa legislação de Illinois é que ela institui facilidades fiscais e empréstimos para conseguir fomentar empreendimentos pertencentes a populações minoritárias. E aí, aquelas impactadas pela pobreza, como eu disse, das comunidades negras, mas a intenção é realmente aumentar a diversidade dentro desse setor, uma preocupação que não houve lá no Colorado, né, lá atrás. Como eu disse, Colorado teve essa regulamentação com o objetivo de auxiliar, né, nessa questão
econômica do Estado, mas não teve essa preocupação com a questão da diversidade, o impacto do proibicionismo, né? Não houve nenhuma tentativa de reparação histórica como aconteceu em Illinois. E aí, passados os anos, né, Illinois já é uma regulamentação mais recente, de 2020, já tinha essa preocupação. E aí, um outro ponto muito interessante, além do fundo especial, dos empréstimos, eles também têm uma tentativa de educar as pessoas sobre isso por meio de universidades específicas para tratar sobre a questão da maconha, e também foi concedida a anistia penal a mais de 11 mil condenados por porte de pequenas quantidades de maconha. Eles consideram pequenas quantidades até 500 gramas, então, muito bom. E eu acho que esse modelo de Illinois, eu tenho um texto que fala sobre isso, no final vou recomendar ele para vocês, ele pode servir de referência para o desenho de uma regulamentação da maconha no Brasil que aposte nessas políticas de reparação. E aí, um outro estado que, uma legislação mais recente também, de Nova York, vou pular um pouco o Oregon, mas só para falar que Nova York também tem essa perspectiva da reparação histórica, e ao menos o que eu tenho notícias, né, porque eu nunca fui até esses locais para conferir de perto, ou conversei com pessoas que são residentes, mas o que tem repercutido, né, em algumas mídias, entre pessoas estudiosas, é que, na verdade, Illinois não está tendo essa preocupação de fato. Então, é uma preocupação que ela é mais dentro da lei, né, dentro do texto frio da lei, mas que, na prática, não há realmente essa inclusão dentro do mercado, mas que Nova York já tem priorizado mais essa equidade social, também tem essa proposta de ter essa concessão de licenças para os negócios gerenciados por pessoas que são negras, mulheres, eles têm essa coisa com os veteranos de guerra, né? Então, os ex-veteranos de guerra também são um grupo que acaba sendo beneficiado por determinadas políticas e ações afirmativas. Então, pequenos agricultores, indivíduos com antecedentes penais por venda ou consumo de maconha. Então, essa medida também é estendida aos familiares dessas pessoas. E aí a mesma coisa, né? Adultos com mais de 21 anos podem ter até 3 onças de cannabis, 24 gramas de concentrados, podem fumar ou vaporizar em lugares onde fumar tabaco é permitido, comprar a maconha em varejistas licenciados, cultivar até 3 plantas em casas e podem ter acesso a entregas no domicílio. Porém, não é permitido o uso em veículos motorizados, uso em restaurantes, nas áreas de refeição ao ar livre. Então, é uma regulamentação muito interessante, né? As pessoas que eu conheço que vão para Nova York, já foram, né? Dizem que lá cheira a maconha. As pessoas fumam muita maconha lá. Então, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer para ver de perto, né? Como que está se dando essa regulamentação. E aí, por último, aí, regulamentação do Oregon, também foi via plebiscito, né? A população ela foi votar e aproveitou, foi votar, né, para presidente, e aproveitou para votar também nessa questão, plebiscito sobre a regulamentação da maconha, do uso adulto, e também do uso medicinal da psilocibina, que é algo que eu achei bem interessante. Os Estados Unidos já têm apostado muito mais, né? Estão muito mais na frente nessa questão do uso medicinal de substâncias psicodélicas. E aí, muito por conta também dessa questão da guerra, né? Os Estados Unidos metido em muitas guerras. E aí, muitas pessoas traumatizadas, muitas pessoas que passaram por, enfim, passaram a ter diversos transtornos psicológicos por causa desses efeitos da guerra, né? De ver cenas terríveis, de viver situações terríveis. E as pessoas passaram a ter que procurar terapias, e os psicodélicos são grandes aliados, entre eles a psilocibina. Então, quis trazer o Oregon para vocês por isso, né? E, assim, são muitos estados, né, nos Estados Unidos. E aqui eu trouxe esse quadrinho para vocês. Todas essas imagens que eu estou trazendo, não sei se vocês repararam, mas eu sempre coloco aqui no cantinho, em algum lugar, para vocês verem de onde eu tirei essa fonte. Essa daqui, por exemplo, é do Poder 360. Então, é isso. Estou botando referências. Se alguém me processar, por favor, faça uma vaquinha para me ajudar. Mas eu achei bem interessante essa imagem, assim, que a gente consegue visualizar, né? E aqui, em verde escuro, os lugares onde já há regulamentação do recreativo e do medicinal, acho que está até assim, bem atualizado, pelo menos pelo que eu estou vendo. E aí, vou falar para vocês conseguirem identificar, né?
como eu disse, berço do proibicionismo, agora tem se tornado o berço da legalização, né? Dos Estados Unidos. É isso. Quando viram que estava brilhando o pote de ouro, começaram a investir na legalização. E dentre esses 50 estados estadunidenses, até onde eu consegui mapear, 23 estados já legalizaram o uso recreativo e medicinal da maconha, 14 estados legalizaram apenas o uso medicinal, 7 estados legalizaram apenas o uso do canabidiol e 6 ainda criminalizam a maconha. Mas aí, quando a gente fala que criminaliza a maconha, criminaliza tudo, né? Porque essa questão aqui diz, né, que os amarelos são os lugares que são proibidos. São 13, se não me engano. Mas é isso, não é que seja completamente proibido. Em pelo menos 7 deles há essa questão do uso do CBD, né, do canabidiol, que é maconha, né, gente? Venhamos e convenhamos. Então, assim, não é tão rígido. E tem também esses estados que só uso medicinal, né? Esses 14 estados. Então, achei interessante aí para vocês observarem, visualizarem melhor. E aí, só uma curiosidade para vocês, assim, há uma variação grande, né, de cada estado que permite o porte e o cultivo de plantas lá nos Estados Unidos. Mas, em geral, a maioria deles, por exemplo, Colorado, Washington, Alasca, eles têm entre 28, geralmente eles permitem porte de 28,35 gramas, e 6 plantas, 8 plantas, e aí tem umas variações assim que você fica, uau, por exemplo, a Califórnia, ela permite o porte de até 226 gramas, então é bastante. E aí já Michigan permite 70,8%. Aqui no Brasil, né, houve a descriminalização do porte de até 40 gramas, então a gente vê aí que é isso, né? Cada lugar foi vendo que fazia sentido, tem regulamentações que são um pouco mais recentes, e aí já puderam observar outras, então acho isso bem, bem maneiro, assim, ver como que é algo que é construído dentro do que faz sentido para cada estado, né? Para cada cultura, para cada saber local. Então eu acho interessante isso, até para a gente pensar no que a gente quer, né? E a gente pensar, e eu acho que não tem que ter porte nenhum, quantidade nenhuma, acho que a gente tem que ter livre acesso, mas como a gente vem aí de uma construção, né, de muito longo prazo, que cultivou, semeou na cabeça das pessoas o proibicionismo, realmente é mais difícil, é um pouco utópico, mas a gente tem que sonhar, tem que acreditar. E aí, vamos avançar aqui na apresentação, vamos para o Canadá, essa imagem linda aí de uma manifestação no Canadá. E aí, bom, o Canadá tem esses marcos aqui. Em 2001 houve essa legalização do consumo da cannabis para fins medicinais. Em 2014 o Canadá estatizou a produção da maconha, também algo que aqui já havia sido feito no Uruguai em 2013. E em 2018 o Senado canadense ampliou a legalização da planta para uso adulto, aprovar por 52 votos a 29 o Cannabis Act, que é essa lei que trata sobre a permissão do porte de até 30 gramas de maconha para pessoas adultas e o compartilhamento de até 30 gramas e o cultivo de até 4 plantas por residência, desde que as sementes ou mudas tenham sido adquiridas legalmente. Isso é um ponto, detalhe. Em 2019, a produção e a venda de comestíveis, extratos e tópicos de maconha tornou-se legal no Canadá também. Então, isso é um outro detalhe interessante. E aí a gente já avança aqui a nossa apresentação, para falar sobre os modelos regulatórios da Europa. Então, a gente tem alguns modelos interessantes também, né? Na Europa, alguns países eles já permitem ou toleram o produto de pequenas quantidades de maconha, outros permitem apenas o uso medicinal, e tem também aqueles países que possuem leis de drogas mais severas, e aí é o caso da Hungria, Grécia e Finlândia, que eu botei aqui no final, que são esses lugares em que há essas leis mais severas e o consumo ainda é considerado crime, né? Então, um pouco retrógrado, né, diante do cenário, né? E aí eu quero começar com a Holanda, porque a Holanda ela foi muito pioneira, muito correta, na sua lei do ópio, que é uma lei de 1976, o Opio Act. Foi a primeira legislação em que houve essa adoção da política de redução de danos, a prática de redução de danos como cuidado às pessoas que usam drogas, né? Então, essa foi a principal estratégia que eles tiraram para lidar com a questão das drogas e seu consumo, enquanto, por exemplo, aqui no Brasil,
a gente sabe que houve uma postura de tratar com repressão, assim como em outros países, mas eles não, eles já tinham essa abordagem do cuidado, em 1976, então, assim, você vê o pioneirismo deles, né? Então, bom, eles têm uma divisão própria, que não é aquela divisão que a gente já falou, em que há essa diferenciação entre drogas leves e pesadas, mas a sua lista 1 engloba as pesadas, em que eles colocam anfetaminas, cocaína e heroína, e a 2, as leves, a maconha e o haxixe, que se diferencia, né, daquela convenção lá da ONU. E aí vamos para Portugal agora. Bom, Portugal, em 2000, por meio da sua Lei de Drogas número 30 de 2000, passou a descriminalizar o uso de todas as drogas, substituindo sanções penais por sanções civis e investindo na promoção da saúde. No entanto, a descriminalização é apenas para posse e consumo de quantidades de drogas para consumo individual, que não ultrapasse 10 dias do consumo individual, que é isso, né? Varia muito de pessoa, então, muito subjetivo isso daí. E o cultivo de substâncias psicoativas permanece legal. Eu conheço pessoas que moram em Portugal, e isso é uma questão. Conheço pessoas também que trabalham dentro da indústria de produção da maconha lá, para a produção de remédios. E essa pessoa que eu conheço que trabalha no cultivo de maconha legal, né? Ela tem que andar com uma carteirinha que explica, que informa a polícia que trabalha dentro desse mercado, porque o cheiro é muito forte, né? Então ele sai com aquele cheiro carregado de maconha, e ele poderia ser penalizado por isso, né? Ser investigado, caso não tivesse esse documento, né? Que revela que ele é uma pessoa que trabalha dentro do mercado legal da maconha. Então, eles têm também essa lei número 33 de 2018, que regula a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base de maconha para uso medicinal. E aí, a Alemanha, bom, em 2017 já havia regulamentado o uso medicinal, em 2024 regulamenta o uso adulto, e a partir dessa regulamentação, eles permitem que adultos podem importar até 25 gramas de maconha em público e cultivar até 3 plantas por residência. Também há permissão para atuação de clubes com até 500 integrantes. Uau, né? Outra coisa. E aí, Espanha, eu acho que, assim, é muito maneiro falar sobre a Espanha, porque a maioria das pessoas acredita que a Espanha tem uma regulamentação sobre maconha, sobre os clubes, e não tem, não existe essa regulamentação. Olha que loucura, né? Tanto que eu coloquei aí esse XXXX, porque é isso, não tem ano da regulamentação dos clubes canábicos ou da regulamentação da maconha. Simplesmente é aquela coisa da desobediência civil, né? Que a gente pratica muito aqui nas marchas da maconha, em outros lugares. E lá eles fazem na raça mesmo, assim. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a Espanha, eu fui, vi os clubes, assim, tive acesso a pessoas que trabalham dentro do mercado legal também, com a venda de óleos, e é impressionante, assim, como que as pessoas bancam isso, e claro, há problemas, às vezes o turista chega, não pode haver venda para turista, né? Mas o que acontece é que não há essa regulamentação específica do Estado para a atuação dos clubes canábicos existentes no país, apesar de haver um debate há anos e anos, né? Lá eles têm um movimento, esse movimento político, ativista, em prol da regulamentação há muitos anos, mas o governo segue proibindo o consumo de maconha em locais públicos e punindo usuários com multas, mas na raça as pessoas foram se aproveitando do regime de tolerância cultural à maconha que existe no país, mesmo sem o amparo da lei, e se apoiando também em regulamentações que já existem sobre associativismo. Então, eles se amparam em leis existentes sobre associativismo, apesar de não haver regulamentação do associativismo canábico propriamente dito, entende? Então, é bem interessante, assim, como eles se aproveitam das brechas de outras leis e conseguem amparar essa prática, né, de cultivar coletivamente a maconha e consumir dentro de espaços seguros. Então, acho que isso é muito legal. E eu não coloquei aqui, mas recentemente, bem recentemente mesmo, mês passado, no caso, em maio, foi aprovado na República Tcheca um projeto que prevê a legalização da posse simples do cultivo doméstico da maconha, além de permitir o uso medicinal da psilocibina, essa substância psicoativa que eu já falei que foi regulamentada também lá no Oregon, nos Estados Unidos.
que é presente nos cogumelos mágicos, né? Não lembro se eu falei isso para vocês, mas a psilocibina ela é uma substância presente naqueles cogumelos que as pessoas comem, todo mundo diz que você nunca mais vai voltar, e você vai para a floresta, vai virar um duende. E é isso, as pessoas usam essa substância como tratamento, ferramenta terapêutica também. Então, essa proposta que veio da Câmara dos Deputados em maio, ela recebeu apoio maciço, 142 dos 159 deputados votaram a favor. Então, imaginem esse cenário no Brasil. Difícil, né? E entre as mudanças previstas sobre a maconha estão a legalização da posse de até 100 gramas de maconha em casa ou 25 gramas em público, permissão para o cultivo de até 3 plantas por pessoa, posse entre 100 e 200 gramas ou cultivo de 4 a 5 plantas é considerado contravenção. Então, se você passar dessas 100 gramas, você já pode ser, né, ser investigado, sofrer uma investigação penal. E, bom, quantidades superiores a esses limites continuam sendo tratadas como crime, né? Mas a República Tcheca já adota uma abordagem relativamente tolerante em relação à maconha há um bom tempo. Então, o uso medicinal ele é legal desde 2010 e a posse de até 15 gramas para uso pessoal não medicinal é considerada apenas uma infração civil, sem consequências criminais. Então, bem maneiro, né? E aí, pessoal, primeiro uma imagem bonita, que eu nem sei se é real essa imagem, mas está na internet, eu não tirei fotos lá dos clubes canábicos, então não pude trazer uma foto minha, mas é isso, tem aí essa imagem bonita de um cultivo nas varandas da Espanha. Então, achei bonitinha essa imagem, trouxe para vocês. E aqui, achei interessante esses dados do Poder 360, que tem matérias bem bacanas aí, com a jornalista Anita Krepp, traz bastante informação. E aqui mostra um pouco dessa questão da venda legalizada da cannabis na Europa, em milhões. Então, assim, gente, olha isso aqui, é muita grana, muita grana. E é um mercado que aqui está dizendo que deve triplicar em 5 anos. Então, assim, é muito dinheiro em jogo. E aí o número de consumidores do país em 2020, em milhões. Na França, 6,4 milhões de pessoas consumindo maconha. Alemanha, 5,3 milhões. Espanha, 4,2. Então, bem interessante ver como que esse consumo ele é muito difundido na sociedade, né? Não só na nossa, em vários. E aí, o mais legal de todos, que são os modelos regulatórios da América Latina. E aí, vamos começar com a Colômbia. Bom, a Colômbia, em 2012, descriminalizou a posse de pequenas quantidades de maconha e outras drogas. Eu coloquei aqui na apresentação 1994, porque em 1994 a Colômbia já havia descriminalizado o uso de todas as drogas. Então, assim, você não corria o risco de ser criminalizado consumir. Então, acho isso muito interessante. A gente, às vezes, olhando só para os modelos europeus, norte-americanos, não. É só você ver que aqui do nosso lado já há descriminalização e a gente nem consegue fazer isso no nosso próprio país, né? Então, é isso, ver como os nossos irmãos estão muito na frente também. Então, em 2012, a Colômbia descriminalizou a posse de pequenas quantidades de maconha e outras drogas. Em 2016, legalizou a maconha para fins medicinais, para permitir o acesso seguro à planta e seus derivados para fins médicos e científicos no território. E, em 2017, estabeleceu o marco regulatório a legislar sobre a importação, exportação, cultivo, produção, manufatura, aquisição e comercialização para fins médicos e científicos. Bom, em 2017, também conseguiu estipular diretrizes para a avaliação, monitoramento e controle do cultivo. O cultivo doméstico da planta com fins medicinais e para uso pessoal é permitido, e para uso adulto permanece legal até o momento. Então, só para reformular, com fins medicinais já é permitido, desde que o uso seja pessoal, né? E o uso adulto permanece legal. O que parece um pouco estranho, né? Já que eles já são, atualmente, o segundo maior exportador de flores de maconha do mundo, né? Mas a gente está falando de indústria. E, bom, em 2019, o Tribunal Constitucional da Colômbia anulou a proibição do consumo público de cannabis.
Em 2020, o Congresso colombiano arquivou um projeto de lei que buscava modificar a Constituição para legalizar o uso social da cannabis no país, que é uma pena, né? Mas quem sabe aí mais para frente isso não mude, né? Em 2022 houve uma tentativa, a Colômbia aprovou a despenalização do consumo de maconha para adultos, com 105 votos favoráveis e 33 contra. Uma iniciativa que busca eliminar da Constituição a proibição do consumo da planta e seus derivados por adultos. Mas essa proposta, ela ainda vai para o Senado, né? E até hoje não foi, você vê, desde 2022. Então, é isso, sentaram em cima do projeto, sabe-se lá quando que vai avançar. E aí vamos ao México. Bom, podemos falar sobre o México. O México, em 2009, ele descriminalizou a posse de até 5 gramas de maconha e outras substâncias psicoativas. Em 2017, reconheceu os usos farmacêuticos e industriais da maconha. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, obrigando o Ministério da Saúde a expedir regulamentação para o uso medicinal. E em 2020, o Senado aprovou um projeto de lei para regulamentar o consumo e a produção de maconha para diversos fins. E aí, em 2021, a maconha é descriminalizada pela Suprema Corte do país. Então, o México aí também muito bem, né? E aí a gente pensar que o México é um país que, assim como o Brasil, ele sofre muito com essa questão do tráfico, né? Do narcotráfico, assim, tem a questão das mortes, da violência, dos tiroteios. Então, assim, é um problema também de segurança pública muito forte no México e que a gente enfrenta aqui, que a gente vê que o México já lida de uma outra forma, né? Já está tentando apostar na descriminalização, na regulamentação, com mais facilidade que a gente aqui, é o que tudo indica, né? E, bom, vamos ao Uruguai. Bom, em 1971, desde 1971, o Uruguai não criminaliza o porte de pequenas quantidades de qualquer substância ilícita para o consumo. Então, assim, desde 1971, isso é muito incrível, cara. O Uruguai realmente, inclusive, viva Pepe Mujica, maravilhoso aí, que deixou um legado político para gente e que fez muita história, né, gente? E, bom, em 2013, o Uruguai se torna o primeiro país do mundo a regulamentar a produção, distribuição e comercialização da maconha. A lei prevê a venda de até 40 gramas de flores por mês para uso pessoal em farmácias para cidadãos maiores de 18 anos, registrado no Instituto de Regulação e Controle da Cannabis. Eu vou falar que tem filas enormes nas farmácias e que realmente, às vezes, as farmácias não dão conta, né? E aí, o cultivo doméstico para uso pessoal de até 6 plantas fêmeas e o cultivo coletivo em clubes associativos com limite de até 45 membros, e no máximo 99 plantas também é permitido. E não há limitação de quantidade de plantas para o cultivo com fins medicinais. E a gente vê, né, como que as coisas vão se atualizando. Aqui no Uruguai, o limite de membros é de 45, enquanto na Alemanha, que a gente já passou, já está em 500, né, que é uma regulamentação mais recente. Então, o Uruguai aí, maravilhoso. Eu, quando fui, fiz questão de ficar fumando maconha na rua, assim, tipo, a galera deve ficar, nossa, deve ser brasileiro aí, querendo tirar uma onda, porque realmente é muito incrível você ter essa liberdade, você poder chegar em algum lugar, não ser constrangido, não ser abordado, não ser torturado, como acontece aqui, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas passam por esse tipo de situação, sem contar a criminalização mesmo, né? A possibilidade de você ter a sua liberdade privada, né? Você ser privado da sua liberdade. E aí vamos para a Argentina. Bom, a Argentina, em 2017, regulamenta o uso medicinal da planta com o intuito de buscar criar as bases para a investigação médica e científica dos seus derivados por meio da criação do Programa Nacional para o Estudo e Investigação do Uso Medicinal e garantir e prover o cuidado integral à saúde. Em 2020, é aprovado o decreto que regulamentou o cultivo da maconha para fins terapêuticos após mobilização de associações canábicas. E, bom, lá na Argentina, acho interessante falar que a UFECA, a Federação de Clubes de Cannabis da Argentina, que é uma iniciativa empenhada em fortalecer o modelo de clubes de maconha como meio de acesso legal à planta. Então, a gente tem uma experiência aí muito maneira da Argentina, conheço alguns hermanos, tive a oportunidade de entrevistar alguns argentinos que foram bem atuantes nessa questão da regulamentação, e eles são incríveis, né? Assim, tem uma pegada política muito forte, não só no tema da maconha, né? Mas eles têm muito essa questão da leitura. Então, acho que eles conseguem muito tocar as pessoas e conscientizar sobre a importância dessa luta, né? A partir da leitura, apesar deles não terem
conseguindo ainda, né, a regulamentação do uso adulto, acho que já há uma forma de interpretar isso muito diferente da que existe aqui no Brasil, né? Então, acho que eles estão realmente anos-luz e muito por conta dessa vontade política, né, dessa atuação muito forte, dessa conscientização, desse letramento que eles têm sobre os temas, que a gente aqui é menos forte, né, que o professor Marcos Veríssimo, que um professor, ele fez uma pesquisa na Argentina e no Brasil, né, ele observou muito esses aspectos, como que lá tem essa questão das revistas, da THC, várias outras revistas que tratam sobre esse tema e que tentam desmistificar a planta, enquanto aqui a gente já tem uma pegada mais forte das marchas, que é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro também, né, essa questão do uso da música, do uso dos blocos de carnavais, como um caminho para a conscientização, não tanto a leitura. Tanto que não é tão forte nessa questão das revistas canábicas aqui. Deixa eu passar aqui. Bom, aqui algumas imagens que eu quis trazer para vocês de quando eu fui para o Uruguai. Essa imagem aqui é de 2019, uma Expo Cannabis do Uruguai. E aí você pensar, 2019, esse tanto de plantas. Ano passado, a Expo Cannabis aqui do Brasil teve essa coragem, né, de trazer várias plantas para dentro do evento, mas todas presas não, né, guardadas, trancafiadas, né, assim, presas de certa forma, né, protegidas dos toques das pessoas, mas não dos olhos. Tinha um vidro protegendo as plantas, né, lá na Expo Cannabis aqui do Brasil. E aqui não, no Uruguai é tudo livre, assim, você pode tocar na planta, pode ver, coitadas, dá até pena, né, porque tanto de energia de gente, elas devem até ficar meio murchinhas, assim, mas elas ficavam livres. Isso em 2019, é muito maneiro ver quanto que eles já estão muito mais na frente. E a gente está lutando tanto, né, para chegar nesse ponto. É aqui o lado de fora da feira. Aqui é um grow shop que eu visitei quando eu estava lá. E aí a mesma coisa, ó, planta assim, bem exposta para todo mundo ver dentro do grow shop, algumas plantinhas. E aqui eu, toda felizinha, dentro de um cultivo de maconha que era de um clube canábico. E aí um cultivo indoor, né? Não é um cultivo de exterior, outdoor. E aí chegamos ao Brasil. O Brasil tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá, preparem-se. Se quiserem dar uma pausa em um intervalo, pegar uma bebida, ir no banheiro. Brasil. 1830, para quem não sabe, a cidade do Rio de Janeiro ela decreta em seu Código de Posturas Municipais a proibição do uso do pito do pango, um instrumento utilizado para fumar o pango, que hoje conhecemos como maconha. E aí, nessa lei, eles diziam que era proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas, e os contraventores serão multados, a saber, o vendedor, em uma quantia que eu não sei nem como é que se fala esse dinheiro, e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 3 dias de cadeia. Então, isso aí está na nossa história, né? E a gente relembra que o grande marco mundial, né, do proibicionismo, ele vem a partir de 1971 com Richard Nixon, e o seu empreendimento da guerra às drogas, enquanto aqui no Brasil, em 1830, eles já faziam essa perseguição com intuito claramente racista, né? Que tinha esse objetivo de prender pessoas escravizadas. Então, é isso, né? Assim como nos Estados Unidos, essa coisa do berço do proibicionismo, ele vem muito a partir dessa questão da etnicidade, da cultura das pessoas. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. E aí, bom, 1932, acho que é uma data também que é interessante da gente pensar, porque é um momento em que o Brasil, a partir do decreto 20.930, ele insere a planta no rol de substâncias entorpecentes consideradas tóxicas. Então, acho que é interessante, a gente já tem esse marco em 1932, né? Então, é isso, né? Muitos e muitos anos dessa mentalidade de proibicionismo e de medo da maconha, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E aí, em 1940, já é esse novo Código Penal que estabelece o uso como crime em seu artigo 281. Então, não só o uso, né, mas também importar, exportar, produzir, vender, esse tanto de verbos que também tem na nossa legislação atual, né? E considera o consumo da substância entorpecente ou que determine dependência física ou química sem autorização ou em desacordo com determinação legal
pena de reclusão de 1 a 6 anos e multa de 50 a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Então, já percebe que a gente não estava de brincadeira, não. Era sério. E, bom, 1964, aí a gente já tem uma mudança, né, pós-golpe militar, que instaurou a ditadura, houve essa ruptura de um modelo de política criminal, até então vigente, que migrou de um caráter sanitário para um caráter bélico mesmo. Então, acho que esse é importante, né, porque a gente ainda bebe muito dessa fonte. E aí, em 1961, a gente tem a Lei 5.726, que interpretava o problema das drogas como uma questão social e civilizatória. E nessa lei havia a equiparação do usuário e do traficante também. E aí, em 1988, já sob a nossa Constituição Federal, houve o estabelecimento, a noção de que o tráfico de drogas passaria a ser visto como crime inafiançável e sem anistia. Então, acho que é muito simbólico isso, né? Em 1990, a Lei de Crime Hediondos passou a contemplar o tráfico de drogas, implantando a proibição de liberdade provisória e indulto. Então, assim, você pensar que uma pessoa vender uma substância para alguém que quer consumir aquela substância, está no mesmo lugar que crimes hediondos, acho que é bem simbólico também para a gente perceber, né, os objetivos desse proibicionismo. E aí, em 2006, a partir da nossa lei de drogas, que ainda é a nossa lei de drogas atual, a Lei 11.343, de 2006, houve a eliminação da pena de prisão para o usuário ou aquele que detém a droga para consumo pessoal. E é interessante porque muitas pessoas foram defensoras dessa mudança com o objetivo de proteger o usuário, né, de impedir que ele fosse preso. Porém, o que diversos dados demonstram é que, a partir do momento em que essa lei passou a ser implementada, houve um aumento do encarceramento de pessoas, especialmente pessoas jovens, negras, pertencentes a classes sociais subalternas, moradores de favelas, periferias. Então, é isso, né? Já dá para a gente conseguir supor que muitas pessoas usuárias passaram a ser presas como traficantes, apesar de não serem. E aí, bom, a gente tem também esse outro marco, que é um marco que vem com a Lei 13.840 de 2019. 2019, vocês lembram quem estava no poder, né, o nosso governante, não vou nomear aqui esse presidente, porque não tem necessidade, mas entre as principais mudanças dessa lei que ele fez, que ela modificou a Lei 11.343 de 2006, a nossa lei de drogas, com a possibilidade de internação involuntária do usuário de drogas. E aí ela também passou a incorporar as comunidades terapêuticas dentro do SISNAD, né? O Sistema Nacional de Políticas de Drogas. Então, pensar que essas comunidades terapêuticas, elas são entidades definidas como pessoas jurídicas sem fins lucrativos, voltadas para serviços de acolhimento de usuários, ou com todas as aspas devidas, dependentes de drogas, um termo que eu não gosto, que não usamos, né? Mas que é como é colocado. E aí é importante a gente saber, né, ter essa consciência de que muitas comunidades terapêuticas, elas realmente são acusadas e, de fato, são investigadas, e é comprovado que muitas delas fazem uso de serviços forçados, então escravizam pessoas, às vezes não há um tratamento adequado para essas pessoas. Então, muitas pessoas fazem uma alusão das comunidades terapêuticas, uma conexão entre elas e os manicômios, como se fossem os manicômios do presente, né? Já que não há mais manicômios, né, pela nossa lei. Então, muito importante, sabemos que não são todas, claro, mas assim, muitas comunidades terapêuticas se vendem como locais para acolhimento e cuidado, e não são de fato. Então, é muito importante termos essa consciência e atenção. Ainda assim, com muita resistência à redução de danos, que é, de fato, uma política de cuidado que no Brasil existe desde 1989, a partir do foco de distribuição de seringas para evitar o contágio de HIV em Santos. Essa política de cuidado à redução de danos, que não prevê apenas a abstinência, mas também vê formas da pessoa conseguir gerenciar o seu uso de uma forma que ela tenha menos efeitos nocivos possíveis, né?
Então, a redução de danos é uma política muito importante que permanece sendo uma estratégia também de cuidado. E aí, acho que é a defesa que a gente tem que fazer mesmo, né? Pela redução de danos, pelo cuidado em liberdade, em comunidade, junto à família, com acolhimento, né? Com acolhimento e com cuidado, porque nem todas as pessoas querem deixar de fazer uso de substâncias, e a gente tem que lutar e apoiá-la, auxiliá-la a fazer esse uso de uma forma que ela não se agrida, que ela tenha menos efeitos nocivos possíveis. E aí, acho que também é interessante de falar sobre alguns avanços no legislativo, né? Alguns avanços que ocorreram muito por conta da questão do uso medicinal. Então, hoje, muitos estados eles já possuem projetos de lei sobre o fornecimento de maconha no SUS. A última vez que eu pesquisei, ao menos é isso, 24 estados já possuíam esses projetos. Então, nos municípios, então, nossa, aí é de perder de vista. Então, a última atualização que eu tive também, 14 já haviam aprovado leis sobre o tema, como São Paulo, Rio de Janeiro, e tem também o projeto de lei 399 de 2015, que é um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, então ele sendo aprovado, ele vai valer para todo o país, e o intuito é regulamentar o cultivo da maconha para fins medicinais, industriais e de pesquisa. Então, é isso, é algo muito importante, porque a gente está falando sobre soberania nacional, né? A gente passou aí pelos Estados Unidos, já no início dessa apresentação, dessa aula, falando sobre como que a regulamentação deles, ela vem muito motivada por interesses econômicos. E, de fato, e nós, Brasil, que somos um país de extensão continental, onde é possível cultivar maconha à vontade, a gente faz isso há anos no polígono da maconha, nós estamos importando maconha desses lugares, da Europa, dos Estados Unidos, não faz sentido. Então, a gente poderia estar gerando renda, gerando empregos aqui no nosso país, a partir dessa questão que é uma questão de soberania nacional, do cultivo de maconha dentro do nosso território, porque nós consumimos maconha de diversas formas, entre elas para usos medicinais. Eu, por exemplo, iria adorar passar pomadas de maconha na minha pele, usar cosméticos, mas é isso, para eu fazer isso eu tenho que importar. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que é muito importante que esse projeto seja aprovado, com todas as críticas que existem a eles, que sabemos que existem, mas é muito importante, por uma questão de soberania nacional. E aí, o recurso extraordinário 635659 foi um marco na história do nosso país, em que a maconha, a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que houve a formação da maioria dos ministros pela descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. Então, isso foi um marco incrível, não é o ideal, porque esse recurso ele veio com a proposta de descriminalização de todas as drogas, mas acabaram se detendo apenas sobre a maconha na nossa sociedade conservadora, dá para entender o motivo, mas ainda assim é uma vitória, né? É importante a gente celebrar as vitórias, ainda que a gente tenha muito mais, né, aí no horizonte para lutar. Então, o STF ele desenvolveu também alguns parâmetros para identificar o que é o uso pessoal da maconha. Então, foi determinado que está descriminalizado o porte de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Então, mesmo ao portar menos de 40 gramas, uma pessoa ainda pode ser identificada como traficante por critérios subjetivos, como indícios de destinação para venda, por exemplo, frações de maconha engolada, registros de compra e venda, etc. E se a pessoa for flagrada fumando em local público, dentro dos parâmetros estabelecidos para o porte de consumo pessoal, sofrerá apenas sanções administrativas, ou seja, não sofrerão sanções penais. E a partir dessa decisão, vai haver um mutirão para rever os processos de pessoas flagradas com até 40 gramas de maconha. O que estão divulgando na mídia é que esse mutirão ele vai ocorrer no dia 30 de junho de 2025, então já temos uma data. É algo muito importante também, tirar as pessoas da cadeia por conta de um motivo tão banal, né? Consumir uma planta, consumir uma substância que hoje já está sendo consumida por muitas pessoas legalmente, país afora, né? E aí, bom, PEC 45, em resposta, né, a esse recurso extraordinário que hoje fez com que a maconha tenha sido descriminalizada no país, houve uma reação do Senado, que foi essa proposta de emenda à Constituição, uma PEC, a PEC 45, que surge como uma reação do Congresso Nacional ao avanço desse julgamento. Então, essa proposta ela busca modificar o artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, muito estranho, né? O legislador querer fazer isso, mas ok,
E ela já foi aprovada no Senado com um texto que propõe a internação de usuários como, todas as aspas devidas, dependentes químicos. Então, a PEC 45, ela também foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e uma comissão será criada para analisá-la. Até o momento isso está parado. E aí, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho aqui para o movimento antiproibicionista, um movimento que eu gosto muito. E aí, o que podemos falar sobre esse movimento? Bom, no Brasil nós temos esses movimentos sociais organizados contra a proibição das drogas, que tem a maconha como protagonista, e eles começaram a surgir no final da década de 70 e início da década de 80, quase 50 anos após a implantação da proibição no país. Então, alguns marcos dessa luta se iniciam entre as décadas de 1960 e 1970, com a contracultura. Na década de 80, a imprensa alternativa e os círculos acadêmicos debatem esse tema, né? E com um olhar crítico. Na década de 1990, nós temos aí o protagonismo do ativismo cultural do Planet Hemp, inclusive estavam presentes na Marcha da Maconha de São Paulo, fiquei muito feliz. Poderiam participar do Rio também, mas ok. E na década de 2000, temos aí as marchas da maconha, que passaram a demandar essa luta. Na década de 2010, temos também o ativismo medicinal, com o protagonismo das associações canábicas, das associações de pacientes. Então, são aí marcos da nossa história de luta contra o proibicionismo, a proibição em torno da maconha. E aí, as marchas da maconha, nós temos aí a primeira marcha da maconha que foi aqui no Rio de Janeiro. Bom, em 2004 voltou a ocorrer no Rio de Janeiro, porque teve, por 2 anos, não houve a continuação. Lembrar que essa primeira marcha ela foi puxada por uma mulher chamada Suzana, uma portuguesa que estava aqui no Brasil e se indignou por não haver esse movimento aqui, aí ela puxou essa marcha. E aí, em 2007, o nome Marcha da Maconha ele passou a ser adotado em várias cidades espalhadas aí pelo Brasil afora, passaram a realizar essa marcha e aí que a repressão começou a aumentar. E aí, em 2011, foi um marco desses ataques violentos, foram desferidos pela polícia contra os manifestantes, o que acabou agilizando a ADPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 187, que resultou no reconhecimento pelo STF, Supremo Tribunal Federal, da legalidade da Marcha da Maconha. Então, um histórico de muita luta e que também teve muitas conquistas, né? Acho que essa foi uma grande conquista. Apesar de ainda hoje muitos delegados, muitas pessoas, inclusive ministros do STF, têm um entendimento de que é possível sim proibir a marcha da maconha. Mas esse é um debate aí que a gente não vai entrar, mas é isso. Desde 2011 há esse reconhecimento formal do STF que garante a legalidade das marchas, né? E aí, bom, vou mostrar para vocês aqui fotos da Marcha da Maconha de São Paulo, desse ano, a maior marcha da maconha do Brasil. Pelo menos o que eu ouvi de um dos seus integrantes foi que esse ano foram 30 mil pessoas nas ruas, o que é muita coisa. Aqui no Rio a gente não consegue nem imaginar esse número nas ruas, mas eles já chegaram a ter 100 mil pessoas. Então, assim, é isso, pessoal, é importante a gente fazer parte desse movimento, se somar, que é uma luta muito importante, a gente tem que realmente encher as ruas. E esse ano o tema foi o clima tá tenso, reparação, direitos e liberdade. E aí eu, felizinha, com os meus amigos que eu encontrei lá na marcha. Essas fotos são do Danilo Dalpozo, que aí vocês podem seguir o arroba dele aqui, que muito gentilmente me cedeu essas imagens. Aqui uma imagem dessa bandeira clássica deles, uma bandeira enorme. Aqui alguns dos estandartes por uma nova política de drogas, um estandarte da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. E aqui uma imagem que dá para vocês terem um pouco da dimensão do quanto que essa marcha é enorme, incrível, é linda, é potente, muita gente, muita gente. Isso é incrível, é emocionante. Para quem nunca foi, olha, vale a pena. E aí as associações canábicas, achei que valia a pena a gente trazer
falar um pouco sobre ela, assim, mais nitidamente. Essa luta mobilizada com o protagonismo de familiares de pacientes com doenças graves que descobriram as propriedades medicinais da maconha a partir de relatos de casos de sucesso dos Estados Unidos. E com a ajuda também dos growers, né, dos cultivadores de maconha aqui do Brasil, dos maconheiros, que aqui há muitos anos já consumiam a maconha, e já entendiam bem quais cepas, né, quais strains de maconha eram melhor para determinada coisa, para uma dor de cabeça, para dormir, para relaxar, para ficar mais aceso. Então, todo esse conhecimento, todas essas trocas, elas conseguiram auxiliar essas famílias de pacientes a conseguir mobilizar essa luta que hoje tomou proporções enormes. A quantidade, eu nem sei mais a quantidade de associações canábicas que nós temos. Já perdi esse cálculo, mas são muitas, já estamos aí na casa das centenas. Então, em 2014, nós tivemos a primeira família a receber autorização da Justiça para realizar a importação do óleo. Tem uma história muito boa, que é a história do Ilegal, A Vida Não Espera. Para quem nunca viu, tem esse documentário no YouTube, Ilegal, A Vida Não Espera, e conta um pouco dessa história. Em 2014, a Anvisa autorizou a importação de remédios com canabidiol. Lembrei também de outro documentário muito bom, que é O Outro Mundo de Sofia, tem no Globoplay, que é uma história que também mostra a atualização, né, dessa história das mães, mostra muito trabalho da APEP, né, da Margarete Brito, na condução da Associação APEP, que é uma das maiores do Brasil aí no fornecimento de maconha, um preço mais acessível, de uma forma de democratizar mais o acesso, né, não só pela via da importação. E, bom, em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela passou a reclassificar as substâncias da cannabis, canabidiol, tetrahidrocannabinol, que migraram da categoria de proibidas para controladas. Então, esse também foi um grande marco aí, conquista desse movimento de luta de mães, familiares, pessoas com patologias que passaram a ver na maconha uma ferramenta terapêutica. E aí, entre os avanços na Anvisa, são muitas as resoluções da diretoria colegiada, as RDCs, mas eu vou falar só de algumas, porque acho que não tem necessidade da gente se deter a todas, mas como eu disse, se vocês quiserem mais alguma informação que eu não trouxe aqui, eu posso passar para vocês por e-mail. E, bom, nós temos aí a RDC número 17 de 2015, que foi também muito importante, para definir os critérios e os procedimentos para a importação de produtos à base de canabidiol por pessoa física. E aí outra que também é um marco importante é a RDC número 327 de 2019, porque ela estabelece os requisitos para a comercialização de produtos de cannabis para fins medicinais e outras providências. E aí temos também a RDC número 660 de 2022, que define os critérios e os procedimentos para a importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física para uso próprio mediante prescrição de profissionais. E aí nós temos uma atualização, que é a nota técnica 35 de 2023, que passa a proibir a importação da cannabis in natura, parte da planta e flores. Isso muito porque houve esse movimento de muitas pessoas importando flores, né, e postando na internet, então acabou havendo essa proibição, né, essa nota técnica que modificou essa RDC número 660. O que mostra para a gente que nada está garantido, né, pessoal? Toda conquista, assim, a gente tem que ficar muito ali sustentando e sempre com o pé na porta, querendo mais, porque realmente o proibicionismo é muito forte, né? Há muitos interesses por trás disso, então a gente tem que tomar muito cuidado, estar sempre vigilante. Aí. E aí aqui uma foto que eu acho muito bonita, muito emocionante. Essa daqui é a Guest. Aqui atrás o Eduardo Faveret, que é um grande médico, neurologista maravilhoso aí, atuante nessa luta. E aqui a Guest, o Marcos, a Sofia, que conta a história, o Outro Mundo de Sofia conta a história deles, a atuação nessa luta, e aqui outros familiares e crianças que estavam à frente da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro. É isso, trazendo essa luta, né, para dentro das marchas também, né, somando forças. Então, é uma cooperação muito boa, muito importante, que rendeu muitos frutos. A gente conseguiu avançar muito, inclusive na mentalidade das pessoas, a quebrar um pouco do preconceito por conta da coragem dessas famílias. Então, bom, um ponto que eu acho importante da gente falar também, dentro dessa aula que a gente está tendo aqui,
é sobre a importância de pensar políticas de drogas a partir de uma perspectiva dos direitos humanos também, pessoal. Por quê? Como a gente viu, vários países, estados têm começado a adotar essa perspectiva, uma perspectiva que pensa na dignidade humana, quando se fala sobre política de drogas, sobre cuidado, sobre igualdade e não discriminação, porque a gente viu ao longo dessa aula que a discriminação está muito por trás do proibicionismo. Então, há muito esse entendimento de que é importante a participação dos usuários na construção de políticas públicas, de políticas que recaiam sobre os usuários, sobre a questão do consumo de drogas, a importância de haver a responsabilização das pessoas sobre o próprio consumo e também o direito que elas têm de encontrar uma solução que elas considerem mais eficaz para o seu consumo. Então, pensando aí na redução de danos como uma estratégia de cuidado, escolha o tratamento também que a pessoa quer, especialmente quem está em uma situação de maior vulnerabilidade, aí pensar na população em situação de rua, que acaba sendo muito criminalizada por essa questão do uso. E aí também compreender, que eu acho que é um ponto-chave em toda essa discussão, que é compreender que questões sociais elas são mais importantes que a substância em si, quando a gente está falando sobre a questão do uso de drogas e do uso problemático, uso abusivo. Por quê? É só a gente pensar, será que a pessoa que está, a maior parte das pessoas que estão ali em situação de rua, elas estão consumindo crack porque elas querem, porque elas saíram da casa delas, do conforto da casa delas para ir para a rua por causa do crack? Existem pessoas que têm essa história? Pode ser que sim, mas a grande maioria, vocês podem ter certeza, que passaram a usar o crack como uma estratégia de sobrevivência dentro das ruas. E é isso, a fome bate. Para muitas questões, mulheres têm um trabalho muito bom da Luana Malheiro, que ela fala sobre isso. Ela faz um trabalho muito em contato com as mulheres que estão em situação de rua, que fazem uso do crack. E muitas delas falam que, às vezes, você não pode dormir na rua, porque senão você é estuprada. Então, às vezes, o crack, ele auxilia nisso. E aí, o que a gente tem que pensar é, por que essas mulheres estão na rua? E aí, histórias das mais diversas. Foi abusada por padrasto, expulsa de casa. Então, a gente tem que pensar em como acolher, a gente tem que pensar em como dar dignidade para as pessoas. As pessoas, em primeiro lugar, não deveriam estar na rua, não se vivem nas ruas, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente problematizar, né? A gente pensar nas questões sociais, não na substância em si. E aí, reparação histórica também, a gente falou do caso de Illinois, de Nova York, da Califórnia também. É importante a gente pensar em reparação histórica, essa é uma demanda que tem crescido nos movimentos sociais, nas marchas da maconha. Esse ano, muitas marchas da maconha vieram com esse mote da reparação histórica, que vem acompanhado da noção de que se está havendo uma regulamentação da maconha, se há pessoas que estão lucrando com a venda da maconha nas farmácias a preços exorbitantes, porque já há maconha legal sendo vendida no Brasil, a gente precisa que haja uma contrapartida social dessas empresas, e uma contrapartida social que compreenda que por décadas e décadas, pessoas são mortas, pessoas são massacradas, pessoas são presas, pessoas têm a sua saúde mental jogada no lixo por conta do proibicionismo, pessoas que acordam com um tiro de caveirão aéreo dentro das suas casas, com medo de serem alvejadas, com medo de ter um filho morto, um filho assassinado. Aqui perto da minha casa, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade que tem aqui, durante uma festa junina, um jovem foi morto. Durante uma festa junina, de madrugada. Eu ouvi os tiros na minha casa, apesar de ser longe, assim, para vocês verem a potência disso, né, dessa guerra. E é isso, as pessoas são mortas durante uma festa junina sob a justificativa da guerra às drogas. Então, a gente tem que pensar em como reparar essas pessoas. Não há reparação para quem perde um filho, para quem perde um parente, mas pode haver uma reparação que busque incluir essas pessoas dentro de um mercado legal, pessoas que foram marginalizadas, que buscam alternativas para pessoas que hoje atuam no tráfico por falta de perspectivas, reparações no sentido de você coletar impostos dessas empresas, dessas indústrias que estão lucrando com esse mercado, e faça com que isso seja revertido para as favelas, para a educação, para a saúde, saneamento básico. Há muitas formas de a gente pensar em como reparar isso historicamente, mas a gente precisa começar a demandar isso com urgência. Então, pense a respeito. E, por fim, regulamentações fora do eixo ocidental. Espero que vocês não estejam aí morrendo de cansaço. Eu estou um pouquinho cansada, mas animada de estar aqui com vocês. Então, no Japão, a gente tem aí a política de tolerância zero em relação ao consumo. Na Indonésia, a pena de morte para pessoas que são pegas com determinadas quantidades, portando maconha, que estão indo vender.
são enquadradas como traficantes. E é isso, pessoas são mortas, a gente tem casos de brasileiros que foram mortos, que nem a diplomacia conseguiu salvar a vida dessas pessoas. E é muito louco, né, essa questão do proibicionismo, né, porque é isso, a tutela é da saúde, mas há pena de morte por conta disso, por conta do proibicionismo, por conta da substância. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de um país que deixou uma brasileira morrer à própria sorte dentro de um vulcão, uma brasileira que estava fazendo uma viagem, estava com um grupo de turismo, e ainda assim foi abandonada à própria sorte pelo Estado da Indonésia. Então, é muito importante a gente refletir sobre essas questões, né? E aí a China tem uma questão do tratamento forçado, eles é isso, tem intolerância zero também em relação ao uso, e as pessoas que são flagradas, elas passam por esse tipo de tratamento. E aí eu coloco muito na conta também aí das guerras do ópio, que depois vocês vão pesquisar em casa e vão ver que realmente foi algo muito sinistro que aconteceu na história do país. E aí pensar também em Israel, que também está fora do eixo ocidental. Israel foi pioneiro nos estudos sobre a planta, ainda na década de 60, e muito com o objetivo de pensar nessa questão do cuidado, da saúde pública. E é isso, né? Esses paradoxos. Ao mesmo tempo, Israel é o local que está ali fazendo um genocídio contra a Palestina. Então, é isso. É muito estranho ver essas contradições, né? Que existem, mas existem, estão aí e estou apresentando elas para vocês. E é isso. Palestina livre. Tailândia, para falar de coisa boa, foi o primeiro país asiático a legalizar a maconha. E aí, acho bem interessante falar sobre isso. Tenho amigos que já foram para a Tailândia, tiveram essa sorte. Em 2022, a Tailândia foi o primeiro país da Ásia a descriminalizar o consumo de maconha com objetivo econômico. Esperava-se um impulsionamento na economia com a venda legal, apesar do uso recreativo continuar sendo ilegal. Então, deixou de ser crime cultivar, comercializar a maconha e produtos de cânhamo e usar a planta medicinalmente. Cafés e restaurantes também passaram a poder servir alimentos e bebidas com infusão de cannabis com menos de 0,2 de THC. E o uso medicinal já é regulamentado desde 2018, enquanto em 2024 o ministro do país afirmou que irá atuar para voltar a criminalizar o uso pessoal, mas está difícil para o lado dele, porque a população não quer, assim, menos é o que eu tenho escutado. E eu tenho um amigo que foi para lá, eu não tenho mais essas imagens aqui comigo, mas na última aula que eu dei ano passado, eu botei as imagens que ele me mandou, assim, você compra, tem pessoas, assim, com banquinha vendendo maconha, sabe, vários potes de vidro, e aí você chega lá e compra, muito legal, assim, e no hotel que ele estava, tinha uma área em que você podia fumar maconha, é bem interessante. Aqui eu trouxe uma imagem aqui de São Paulo que mostra um desses tratamentos forçados aos usuários que tem na China. E aí é algo bem militarizado mesmo, assim, é bem, bem estranho. E aí, bom, pessoal, já estamos nos despedindo. Eu estou aqui na minha casinha, já são 2 da manhã, aqui, estou bem cansada. E, bom, ainda assim, acho importante falar para vocês que seria muito bom, de vocês, que vocês lessem esses textos aqui, esses livros que eu estou trazendo. Um deles é o Platô, Drogas e Políticas, essa daqui é a edição número 4, é uma revista da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. E se vocês forem lá no artigo 2, no segundo artigo, vocês vão ler um texto meu, que fala sobre reparação histórica, o tombamento das bocas de fumo. As bocas de fumo deveriam ser tombadas, o que significa reparação histórica para quem atua no narcotráfico, que foi um texto que eu escrevi, que eu acho muito interessante para abordar essa questão da reparação. Se vocês tiverem interesse, também tem outros textos excelentes, de pesquisadores muito bons, só pesquisadores negros. E aqui o Platô, Intersecção, que também é uma edição especial dessa revista da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. E esse daqui é imperdível, ele tem textos mais curtos, textos muito diversos de pessoas aí da América Latina e falam sobre o uso da terra, políticas de drogas e justiça climática. Então, a ideia de... Matei um mosquito. Não matei um mosquito. Então, a ideia de intersecção é isso, é de trazer essas discussões, né, da questão do clima, que é algo muito urgente, e da questão também da política de drogas e como que elas se vinculam, né, essa questão da grilagem, essa questão da atuação do narcotráfico na Amazônia, no garimpo ilegal, no desmatamento. Então, assim, acho que é um texto fundamental para vocês lerem.
E aí também, Diamba, é um livro muito maneiro para vocês verem, do Daniel Paiva, que esse daqui já é uma versão que eu ainda não li, tem que ler, tem que pegar minha edição com ele. O Diamba a Utopia, ele também tem Diamba, o número 1, que conta histórias da maconha, assim, ele faz um trabalho historiográfico muito incrível, e é quadrinhos, então é muito bom para você presentear alguém, para você ler rapidinho. Eu li em um dia, assim, de tão gostoso que é, né? Ficar vendo as imagens e lendo e aprendendo. E Maconha no Brasil através da imprensa, que é esse livro do Gustavo Maia, que é um grande amigo meu, idealizador e o cara por trás aí do Cannabis Monitor, do Maconhômetro, dos podcasts. Ele é um cara muito gênio, historiador, maravilhoso. E é isso, ele tem essa pesquisa super bacana que mostra como os jornais tratavam essa questão da maconha, né? Como que eles apresentavam, né, a erva do diabo, várias coisas assim. Então é um texto bem bacana aí para quem se interessa, quer se aprofundar no tema. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom, eu desejo que cada um de vocês se torne uma sementinha de mudança na luta em prol da regulamentação da maconha associada a uma justiça de transição, a uma reparação histórica, com o objetivo de realmente reparar as pessoas que mais vêm sendo impactadas pela guerra às drogas. Então é isso, espero que cada um de nós consiga manter acesa essa chama da revolta. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada aí, Modo Recan, obrigada, Unifesp. E é isso, espero que esses conhecimentos ajudem vocês aí. Valeu.